Tá, então eu vou iniciar aqui a gravação da aula. Por algum motivo, eu não consigo ampliar a tela e continuar com a gravação, porque a função é desativada. Como eu não consegui encontrar uma forma de resolver isso, a gente vai realizar a aula dessa maneira aqui. Eu apresento a tela e quando eu quiser apresentar algo que não dá para enxergar, eu dou um zoom. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. A monitoria vai ser virtual e a gente justamente vai tratar de toda a revisão de cinemática de corpo rígido. Desde os tipos de movimento, ao que é o corpo rígido, as hipóteses que a gente vai trabalhar nas questões e também fechamos com Coriolis. Aí a gente justamente vai tratar de toda a equação da aceleração para todos os casos da cinemática de corpo rígido. Vai ser uma aula bem tranquila. Tá? Então tá aí meu contato para quem quiser fazer alguma coisa. O material vai ser postado no grupo. Tanto o material primário quanto esse aqui que vai ser enviado justamente quando a aula for submetida no YouTube. Que dá para vocês acelerar, etc e tal. Aí eu vou mandar o link do YouTube privado para vocês acessarem. A estrutura da aula ela vai ter a definição e contextualização do que é um corpo rígido, etc. O sistema de referenciais, que é rotativos e não rotativos, que é o inicial. O deslocamento e velocidade, tipos de movimentos e suas relações. E o fechamento, que é Coriolis e relações entre cinemáticas. As relações entre cinemática da primeira unidade com as relações entre cinemáticas para corpo rígido, que é essa segunda unidade. Então, sempre vai ter aqui a numeração da página e as logos aí para ser carregado. Tá? Então, vamos lá conceituar. Então, algumas perguntas vão ser solucionadas no escopo do decorrer dessa aula. Então, o que é um corpo rígido, por que estamos analisando, quais são as hipóteses usuais para analisarmos um corpo rígido, como descrever seu deslocamento e, consequentemente, sua velocidade. Então, essas perguntinhas a gente vai responder a partir de agora. Tá, então está aqui a introdução sempre dos meus manuscritos. Eu vou deixar anexado aqui também com uma legenda e vamos lá. Então, um corpo rígido, a gente vai tratar agora de um corpo extenso. Então, todo corpo rígido, ele justamente vai ser considerado como um corpo extenso, um corpo onde suas dimensões agora são válidas. Como, por exemplo, na primeira unidade, a gente sempre estava tratando um corpo extenso como um ponto. Por exemplo, a gente estava analisando como seria o movimento de um planeta. Então, a gente utiliza esse planeta como um ponto. A gente estava analisando o movimento de um carro. Então, considerávamos esse ponto como um carro. Agora não. Agora a gente vai trabalhar como esse corpo extenso. Vamos analisar pelo menos o comprimento de altura e o comprimento de largura. O comprimento de altura, o comprimento de espessura, o comprimento e justamente sua espessura. A gente sempre vai estar com alguma dessas três variações para analisar o corpo extenso e suas medidas. Porque a partir de então a gente vai conseguir encontrar tanto um ponto que consegue analisar toda a cinemática de movimento desse corpo, que é o que a gente chamará na próxima videoaula de centro de gravidade e também o centro de massa. Ambos são distintos, eu vou explicar isso na outra aula. E também a gente vai conseguir tratar a partir desse ponto nossas equações que estamos tratando aqui, tá? Então, corpo rígido, tenham em mente que é um corpo extenso. Por que utilizar um corpo rígido e como a gente vai tratar de suas hipóteses? Por que utilizar um corpo rígido? Pelo fato de que a gente agora quer que nossa física, trazida pela dinâmica, consiga trazer todas as informações de movimento desse corpo. Então, é mais real utilizarmos os corpos como as suas medidas específicas para que a gente justamente consiga tratar de toda a sua cinemática de movimento. Então, como tem aqui escrito, todos os deslocamentos de um corpo rígido podem ser decompostos em uma translação e uma rotação. Justamente é isso que a gente vai tratar quando esboçarmos um sistema de coordenadas referenciais inerciais. Então, adotando aqui o meu sistema de coordenada de referência YX, que é o sistema de coordenadas cartesiano, com origem localizada aqui no ponto O. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa parte de cá. Eu justamente tratei de um corpo em formato de batata, que é como geralmente utilizam assim nos livros, para que a gente consiga fazer o quê? Consiga analisar dois pontos presentes nesse corpo rígido.
Então eu denotei aqui um ponto A e um ponto B. A partir desses pontos, a gente vai tratar com cinemática rotativa. Então a gente vai analisar... rotativa não, desculpa. Vamos tratar de cinemática relativa. Então, a partir desses pontos, a gente consegue descrever deslocamentos relativos entre si, que é aqui o RA, que é a distância relativa de A para o centro de origem O, a distância aqui RB, que é a distância de B em relação a essa origem, e a distância de B em relação a A, como está descrito aqui, BRB barra A. Então, a partir dessa distância, como a gente consegue analisar o deslocamento de um corpo rígido? Primeiro, temos que saber que para um corpo rígido não pode haver qualquer movimento em relação entre pontos, ou seja, se eu denoto dois pontos entre esse corpo rígido, ambos desses pontos não podem variar sua distância. Ou seja, essa distância aqui relativa de B para A não pode variar tanto ao longo desse corpo rígido quanto ao longo de qualquer movimento que seja realizado. Por quê? Porque a gente considera o corpo rígido como um corpo indeformável. Então, se ele é um corpo indeformável, respectivamente, essa distância não vai variar, nem de compressão e nem de como expansão, como a gente trabalha em mecânica dos sólidos. Dessa forma, a gente consegue descrever que ao corpo realizar um certo movimento, como por exemplo uma translação, denotada aqui na parte de cima, esse corpo consegue se deslocar proporcionalmente, ou seja, os dois pontos movem-se proporcionalmente. Agora, o que acontece se a gente pegar esse sistema de referencial aqui e fazer esse corpo rotacionar entre ele, ou seja, como está denotado aqui nessa parte de cima, e que está melhor explicado na parte de baixo. Se a gente fixar o ponto A, o meu corpo ele vai pivotar em relação a ele, ou seja, ele vai começar a rotacionar com a variação de ângulo delta-θ. Então, aqui explicando um pouco melhor, eu denotei como uma barra esse meu corpo a ser rotacionado. Não estou trabalhando mais com a batata clássica. Então, aqui o que, que a gente tem? No estágio inicial, que é esse retângulo que eu estou fazendo aqui, o meu corpo tem uma certa coordenada em relação a x e y. Já quando eu introduzo uma variação de θ, eu consigo analisar também uma variação desse meu deslocamento R de B, assim como uma variação do meu deslocamento de RA. E, consequentemente, nessa equação genérica, eu consigo também ter uma variação de B para A. Porém, como a hipótese de corpo rígido implica que não há uma variação entre esses pontos, a gente irá eliminar essa variação ao longo do nosso cálculo. Então, o que a gente fará agora é justamente descrever a velocidade tratando dos conhecimentos de cálculo 1. Então, o que acontece se rotacionarmos B em relação a A, já que esta possibilidade é válida? Então, vamos embora. Já deixei aqui anexado duas propriedades trigonométricas, que é o cosseno de A menos B e o seno de A mais B, ou cosseno de A mais B, tanto faz. Isso aqui, no caso, seria o mais. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui a distância de B relativo a A, em função do tempo, já que é um deslocamento, e deslocamento é um vetor que depende do tempo, eu consigo descrevê-lo de duas formas. Tanto escrevê-lo como é o módulo de B em relação a A multiplicado por um vetor B1, ou ao invés de trazer toda a propriedade de sentido e direção do B1, eu posso expandi-la e já decompondo em relação a XY. Pelo fato de que meu B1 ele é descrito por cosseno de θ mais seno de θ. Cosseno de θ na direção de I e mais seno de θ na direção de J, como está destacado aqui. Então, esse meu B1 que traz a propriedade de sentido e direção, ele vai ser carregado aqui no cálculo. Por quê? Porque quando a gente introduzir a derivada do deslocamento de B em relação a A, a gente vai conseguir observar o que está acontecendo com I e com J, como vamos fazer agora. Então, introduzindo um acréscimo temporal, um infinitésimo de tempo, assim como introduzindo um infinitésimo de variação angular, tanto para o cosseno quanto para o seno, que é justamente a gente pegar aquele ponto aqui que está fixo em A e fazê-lo rotacionar em Δθ, que consequentemente vai demorar um certo tempo infinitesimal, a gente vai ter o quê? Que o meu módulo ele vai permanecer constante. E a gente justamente vai introduzir esses incrementos de variação, tanto no cosseno como no seno, quanto no tempo. Agora o que vamos realizar aqui é o quê?
que a gente pode expandir essa equação a partir da propriedade trigonométrica ali descrita. Então ficamos com o deslocamento de R de B em relação a A no tempo t mais ΔT, o módulo desse deslocamento multiplicado pelo quê? Pelo meu B1 expandido, que é justamente a gente introduzir a propriedade trigonométrica no meu vetor que não é unitário B1, que é um versor. A partir disso a gente consegue aplicar o limite quando derivarmos em relação ao tempo o deslocamento de B em relação a A. Então, realizando isso, ficamos com essa propriedade aqui de limite, que é justamente a velocidade de B relativo a A é igual ao limite do deslocamento de B relativo a A, mais T mais ΔT, que é justamente o incremento de tempo que a gente fez, menos B relativo a A no tempo inicial. Isso aqui dividido pela variação de tempo, pelo incremento de tempo. Então, continuando o cálculo aqui, deixa eu só dar um zoom para ver se está faltando mais alguma coisa. Não está. Então, continuando o cálculo, o que temos aqui, que agora a gente vai expandir aquela equação para isso daqui, que a gente já fez antes. Então, expandindo essa equação, o que temos aqui? Temos que o limite de B relativo a A é igual ao cosseno menos seno de θ vezes Δθ. O que é que a gente está fazendo? É só derivar o argumento de dentro e justamente derivar o argumento que está mais a fundo. Ou seja, derivamos o cosseno e justamente derivamos o θ. Derivamos o seno, depois derivamos o θ. E assim respectivamente. Ao longo dessa derivada aqui, a gente vai dividir pelo incremento e vamos obter essa expressão aqui, que é o θ ponto R de B em relação a A, que é o deslocamento de B em relação a A, como está descrito aqui. E obtemos o cosseno de θ na direção de J, menos seno de θ na direção de I. E isso é nada mais do que o que eu sempre repeti na primeira unidade. Se a gente derivar o B1, que é justamente o meu versor nessa direção aqui, de R de B em relação a A, como está descrito aqui, eu vou obter o B2, que é justamente o que? Uma rotação em 90 graus do meu vetor, do meu versor B1. Dessa forma é o que a gente está obtendo aqui. Se eu derivar o B1, o que é que eu vou obter? Menos seno de θ na direção de I e mais cosseno de θ na direção de J, que foi justamente o que eu consegui fazer. Dessa forma, o que é que eu obtive? A partir da minha derivada do deslocamento, eu consigo obter a minha velocidade, que ela é descrita como θ ponto, que é o meu ômega, a minha velocidade angular, multiplicada pelo meu módulo ou pela intensidade do meu deslocamento de B em relação a A e multiplicada justamente pelo versor B2. Uma outra forma da gente analisar isso é já na sua forma expandida, que é um produto vetorial, onde carrega todas as informações de intensidade e direção. Aí fica aquela pergunta: Carlos, na hora da prova eu vou ter tempo de fazer essa maravilha? E a resposta vai ser não. Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil? Vou ver se eu anexei aqui em um exemplo, para ficar mais palpável quando a gente for realizar nosso cálculo. Tá aqui, deixa eu só dar uma procurada. Caso contrário, eu já incremento de uma outra forma. Vamos lá, analisando aqui. Rapidinho. Pronto, aqui já dá para ver de uma forma mais fácil. Vamos analisar aqui essa parte. Ou seja, o deslocamento de B relativo a A é igual ao módulo de B relativo a A multiplicado pelo vetor B1, que é justamente a intensidade multiplicada por um versor, que vai trazer a intensidade, que vai trazer a direção e o sentido. A partir disso, o que é que eu faço? Se eu derivar em relação ao tempo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia na primeira unidade. Eu vou obter o quê? R de B relativo a ponto multiplicado por B1 mais R de B em relação a multiplicada por B1 ponto. Dessa forma, lembrando que o corpo rígido, o R de B em relação a não varia, ou seja, não tem um R de B em relação a ponto, a gente elimina. E só fica com a intensidade, R de B em relação a multiplicada pelo vetor unitário B1 ponto. Vetor unitário não, versor B1 ponto.
Dessa seguinte maneira, a gente consegue aplicar e chegar nessa equação aqui. Da mesma forma que a gente fez ao aplicar o limite. Que é justamente eu ter o meu θ ponto, que é o meu ômega, multiplicado pela minha distância e pelo meu vetor B2. Porém, aqui eu já estou transformando em um produto vetorial, porque o produto vetorial ele vai trazer toda a propriedade de intensidade e sentido. Então tá aqui uma outra maneira da gente conseguir chegar na velocidade relativa. Bota lembrar a página aqui, página 23 do arquivo. Então simbora voltar aqui para o início. Então voltando para o início, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que eu trouxe um probleminha, mas antes de falar desse probleminha, eu vou continuar a teoria e depois a gente volta para ele. Vamos embora então. Sistemas de referencial rotativo e o inercial. Não botei o inercial aqui, mas a gente vai analisar a parte dele também. E continuando a partir da velocidade, a gente obviamente vai encontrar a aceleração de corpo rígido, tá? Então vamos lá. Temos aqui a nossa batata clássica de novo e a partir dela eu vou descrever o meu sistema de coordenadas que está com a origem localizada no ponto A. Temos aqui o y para cima na vertical, que é o eixo da ordenada, e temos o x na horizontal no eixo da abscissa. Denotei aqui um ponto B, onde eu destaquei um vetor R de B em relação a A, e denotei versores nessa direção, ou seja, um vetor B1 que está na direção longitudinal de B em relação a A, e um versor B2 que está radial, ou seja, que está perpendicular a essa minha direção aqui longitudinal. O B2 está para cá e o meu B1 está para cá. Denotei também um B3 que ele está saindo do papel. Ou seja, lembrando da regra da mão direita, esse B3 ele está para fora, porque vai ficar mais fácil da gente analisar o movimento a partir dele, tá? Então o que temos aqui? Um sistema XY fixo no espaço, com os seus vetores unitários e j, a gente vai ter que conseguimos descrever tanto a rotação desse corpo quanto o movimento translacional a partir dele, que já são tipos de movimento que a gente vai explorar depois. Se a gente tiver aqui um ponto B que ele está fixo nesse corpo S, então a posição de B ela não mudará em relação a x' e y' à medida que esse corpo gira. Isso é uma verdade? Então vamos analisar aqui. Se eu tiver esse ponto B, o que vai estar acontecendo se meu sistema de coordenadas ele rotaciona? Justamente quem vai rotacionar vai ser meu sistema de coordenadas. Então o cálculo a partir dele não vai ser significante, porque quem está rotacionando é meu sistema de coordenadas. Então basicamente eu não vou ter nenhuma variação a ser analisada. Porém, o meu cálculo pode ser realizado? Pode. E como a gente descreve esse cálculo? A gente descreve esse cálculo com a mesma equação que a gente fez anteriormente, que é a velocidade relativa de B em relação a A é igual a quem? É igual ao meu ômega, que é o meu θ ponto, multiplicado vetorialmente pelo meu R de B em relação a A. Tá? Que nesse exemplo aqui está para o problema da junta que eu coloquei. Então a gente consegue analisar esse sistema de rotação aqui e a partir dele a gente também consegue obter a mesma informação que se meu ponto tivesse variando. Ou seja, tanto o meu sistema estando rotacionando e meu ponto fixo, como o meu sistema estando inercial e meu ponto variando, essa equação é capaz de realizar o cálculo. Ok? Então tem uma teoria que vocês vão ler depois e aqui está uma outra forma da gente encontrar a velocidade e a aceleração. Mas antes, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar esse probleminha aqui para a gente analisar como trabalharmos com essa velocidade logo de cara, só para a gente ficar com algo mais palpável. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu introduzi três hastes, ou três barras, se vocês quiserem chamar. Uma barra que vai de O até A, uma barra que vai de A até B e uma barra que vai de B até C, como está descrito aqui. Tem uma angulação θ1, que é justamente a angulação responsável por esta haste OA. Tem uma angulação θ2, que é responsável pela rotação aqui da minha barra AB. E um θ3, que é justamente responsável pela minha rotação dessa minha haste aqui BC.
Como eu consigo analisar o movimento desse corpo rusticamente, de uma maneira mais simples? Justamente eu vou analisar a partir do meu ponto O a minha equação clássica que a gente já conseguiu montar aqui, que ou seja, V de B em relação a A é igual ao meu produto vetorial de quem? Do meu ômega, que é o meu θ-ponto, que é a minha velocidade angular, multiplicado pelo meu deslocamento de B em relação a A em um certo vetor B1, que é o vetor B1 também. Vetor B1. Como fazemos isso? Primeiro temos que lembrar, desde a primeira unidade, que um ponto ele não rotaciona. Então, se o meu ponto ele não rotaciona, eu não vou conseguir descrever uma rotação a partir dele. Então, esse meu ponto O, ele pode ter o quê? Uma velocidade translacional. Ou seja, se eu pegar aqui essa velocidade e quiser expandi-la para analisar a velocidade do meu ponto, por exemplo, deixa eu ver aqui nessa barra. Nessa barra, se eu quiser analisar a velocidade de B a partir de A, eu vou ter aqui que B relativo a A é a minha velocidade relativa, como está descrito aqui. Porém, essa equação pode ser expandida. Ou seja, B relativo a A é a velocidade de B menos a velocidade de A. E o que acontece se eu jogar a velocidade de A que está negativa para o outro lado? Ela vai passar positiva, como está descrita por essa equação aqui. Cada termo desse vai analisar a velocidade presente no meu corpo. Se eu estou analisando de A para O, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter que a velocidade relativa de A para O vai ser a velocidade de A, que é igual à velocidade de O, mais a rotação. Porém, essa rotação não existe, porque o ponto não rotaciona. Então, só vai ter a velocidade de O. Como essa barra está engastada, a gente justamente vai tratar de um somatório dessas barras. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter a velocidade de B relativo a A. Então, a minha velocidade de B relativo a A vai ser quem? V de B menos, tá aqui, ó, V de B é igual a V de A mais quem? Justamente essa equação aqui é para V de B, essa equação aqui é para V de C e essa equação aqui é para o meu ponto, como está descrito aqui, ok? Estou dando continuidade. A minha velocidade de B relativo a A, ela vai ser quem? A velocidade de A translacional ou rotacional, isso vai vir no cálculo decorrente passado, somada mais a angulação θ.2 multiplicada pelo seu vetor que está apontando para fora, e tudo isso aqui multiplicado vetorialmente pela distância de B relativo a A. Eu sei que vai ser um pouco mais difícil de denotar essas equações, justamente porque é um slide, né? Basicamente estou apresentando um slide, porém é a maneira mais simplificada que eu tenho de apresentar essa aula. Se vocês quiserem que eu faça ela presencialmente, a gente dá uma combinada, beleza? Eu vou deixar aí para quem quiser revisar e etc e tal. Então, dando continuidade, a partir da aceleração da velocidade relativa de A, eu consegui analisar o meu ponto O. A partir do meu VB, eu consigo analisar tanto o somatório da velocidade de A, quanto a introdução dessa rotação aqui. Ou seja, o meu θ.2, respectivo à minha velocidade angular em relação a essa angulação θ2, multiplicada pelo seu vetor aqui, que vai determinar sua direção e o sentido, e todo esse termo multiplicado vetorialmente pela minha distância r de B em relação a A, que é nada mais do que o comprimento da minha haste. Agora eu vou justamente introduzir para quem? Para a minha velocidade de C. A minha velocidade de C vai ser a minha velocidade de B, mais a parte rotacional, que é essa parte aqui. O ômega de C aqui é o θ3. Qual é o vetor que ele está localizado? É o vetor K, porque ele está para fora do papel. Que é a minha distância relativa? É a distância relativa de C para B. O vetor nem precisa destacar, mas se eu quisesse destacar, é o vetor que está o quê? Longitudinal aqui. Introduzindo toda essa equação, eu consigo montar uma expressão geral para determinar a velocidade de C, levando em conta todos os pontos anteriores, tanto a velocidade de B, quanto a velocidade de A, quanto a velocidade de O. Porém, se esse O estiver fixo no sistema de coordenadas referencial XY, ele não vai transladar, e obviamente ele não vai rotacionar, já que ele é um ponto. Então esse termo aqui é zero. E só ficamos com toda a dependência de ângulo, a dependência da distância.
Então vamos lá. Dando continuidade aqui, eu consigo descrever também de uma outra maneira, essa já aqui é a terceira maneira de encontrar minha velocidade, eu destrinchar esse meu deslocamento de B relativo a como o quê? Como meu R1, B1 mais R2, B2. Isso aqui é nada mais do que uma decomposição do meu deslocamento de B relativo a esse mesmo deslocamento aqui em relação aos meus vetores B1 e B2. Uma outra forma de eu fazer isso aqui é justamente separar no sistema cartesiano. Se eu tivesse a decomposição do meu deslocamento relativo de B em relação a A, eu poderia denotar isso aqui como R de x na direção de I e mais um RY na direção de J. E tratar meus cálculos a partir disso. Então, como eu vou dar continuidade? Eu agora vou derivar em relação ao tempo. Então, derivando em relação ao tempo, em relação à minha coordenada inicial, que por alguma maneira eles denotam como n, não sei porquê, eu vou ter o quê? Que eu vou ter a derivada disso aqui em relação ao tempo. E agora eu vou aplicar a regra do produto e a regra da cadeia, para eu derivar o que está de dentro quando eu for analisar B1. Então, aplicando a regra do produto aqui, eu vou obter R1 ponto vezes B1 mais R1 B1 ponto. Para o outro termo, vou obter R2 ponto B2 mais R2 B2 ponto. Eu justamente derivei em relação ao tempo a minha expressão de B relativo a A. E agora eu vou analisar a minha velocidade. Então, eu vou continuar aqui. Só ampliando para esse lado de cá. Vamos lá. Então, assumindo a genérica, ou seja, estou comparando aqui B1 a R e B2 a θ, mas por que eu estou fazendo isso? Porque pelo meu, como é que eu vou dizer aqui? Pelo meu desenho, eu tenho que B1 ele justamente está análogo ao vetor R, o vetor unitário que está na direção polar longitudinal. E o meu B2 está justamente análogo ao meu Eθ, que além de ser uma derivada em 90 graus do meu B1, que respectivamente é o meu ER, ele também está tratando de trazer a direção de angulação Eθ nesse plano XY aqui. Então eu posso tratar de forma genérica o B1 como R e o B2 como Eθ. Por quê? Porque o B1 ele é cosseno de θ na direção de I e seno de θ na direção de J, que é a mesma coisa de R. Então, se eu derivar o meu B1, eu obtenho o meu B2, que respectivamente é o meu Eθ. Para quem não está lembrado, vamos lembrar da primeira unidade. O B1 ponto ele é justamente quem? Meu θ ponto, que eu estou derivando quem? Os argumentos de fora. Deixa eu trazer para uma equação aqui no qual eu já descrevi B1. Como, por exemplo, aqui é aqui eu derivar o que está dentro e derivar o que está fora. Ou seja, derivo o cosseno de θ, que vai ficar menos seno de θ, vezes o que está dentro, que é o θ ponto, na direção de I. E aqui eu vou ter o quê? Menos o seno de θ, que eu derivando vai ser cosseno de θ, e o argumento de dentro, que é o θ ponto. Daí eu vou obter essa equação aqui, ó. Meu θ ponto para fora, meu menos seno na direção de I, e meu cosseno de θ na direção de J. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, continuando o meu cálculo, eu vou trazer, deixa eu diminuir o zoom para a gente ver aqui, eu vou trazer nessa expressão para cá, vou trazer essa expressão já derivando B1, que é meu θ ponto B2, vou trazer essa expressão que eu não mudo nada, e vou trazer essa minha outra expressão já derivando para B1, ou seja, menos θ ponto B1, que é justamente o meu B2 ponto. E tudo isso aqui multiplicado pelo meu R2. Então, dando continuidade, eu vou separar R1 ponto e R2 pontos e vou separar tudo que tem um θ ponto aqui. Por quê? Para a gente voltar essa mesma expressão que a gente obteve aqui. Porque a partir disso a gente vai conseguir obter a aceleração de uma outra forma, que é a forma primária. É uma forma maior. Eu não gosto muito dessa equação não, porque demora muito tempo. E na hora da prova vocês vão fazer do jeito que eu vou mostrar já já. Então vamos lá. Então continuando aqui, assim, só me lembrando, possa ser que alguém me pergunte em qual livro eu me baseio para fazer essas anotações. Eu me baseio tanto no Tong, me baseio no Beer e me baseio também no Mellon, tá? Antigamente eu li o Taylor,
Só que tá muito difícil de eu ler o Taylor. Então eu acho que alguém vai me perguntar isso. Mas para quem me perguntar, tá aí a resposta. Mas vamos embora. Então, realinhando aqui de uma outra forma, que foi o que eu disse, eu justamente estou isolando o meu R1 e o R2 pontos, isolando todos aqueles termos que tem um tetaponto, que é a minha velocidade angular. Então, reescrevendo isso aqui como produto vetorial, que é a forma mais expandida, que vai trazer as propriedades informativas melhor, que é da direção e do sentido, eu vou ter aqui o quê? Que a minha derivada em relação ao tempo desse meu sistema de coordenadas inicial, desse meu vetor B relativo a, nome bem grande, né? É igual ao quê? É igual a todo esse termo aqui, R1.B1 mais R2.B2 mais θ.B3 multiplicado vetorialmente por R1B1 mais R2B2. E esse trambolho todo aqui eu vou transformar em um produto vetorial, como está descrito aqui. E suprimindo isso, eu obtenho o que? Se R1B1 mais R2B2 foi justamente a expansão do meu R de BA, eu posso retomar o meu R de BA aqui. O meu R relativo, o meu R, que é o meu deslocamento de B relativo a, para voltar à minha expansão. Então eu obtenho aqui termos de R1B1 mais R2B2 e mais o meu θ.k vetorial R de B relativo a. Aí a gente fica com aquela pergunta na mente. O meu corpo rígido ele tem distâncias que variam? E a resposta é não. Então, quando a gente for realizar os nossos cálculos, esse termo ia ser zero. Mas vamos dar continuidade para a gente montar a aceleração, tá? Eu até deixei aqui, ó, em síntese, R de B, esse termo aqui vai ser em relação a um sistema de coordenada móvel, que isso aqui só seria válido se eu estivesse observando a partir de outro referencial, que no caso eu estivesse trabalhando com dois referenciais, um em um corpo, que seria móvel, e outro fora do corpo, que seria um inercial. Aí sim a gente poderia utilizar esse R ponto, mas se for no mesmo corpo, isso aqui é zero, que já que o corpo rígido não tem pontos que variam, já que ele é um corpo indeformável. Então, dando continuidade, o que acontece se eu derivar aqui o vetor R de BA novamente? Que agora é o R de BA ponto, que é a velocidade de B em relação a A, que é esse termo aqui. Eu justamente vou ter a minha aceleração. Então, refletindo acerca da equação anterior, vocês depois dão uma lidinha aqui melhor, que está bem sucinto, tudo que eu escrevi que estava na cabeça depois que eu li os livros, eu vou conseguir derivar esse termo novamente. Aí fica aquele questionamento. Carlos, se você descreveu aqui o R de 1 ponto, aqui o R2 pontos, e você vai derivar, obviamente você vai aplicar a regra do produto nesse termo, a regra do produto nesse termo e a regra do produto nesse termo. Então já perceberam que a gente vai ficar com essa expressão, a gente vai obter mais duas, com essa expressão a gente vai obter mais duas, e com essa expressão aqui a gente vai obter mais duas. Isso mantendo o produto vetorial. Então, para poupar não só a mim quanto a vocês desse trabalho, eu já tratei de reduzir essa expressão dessa seguinte forma aqui. E vocês derem uma olhada melhor no livro do Bia e no livro do Tong, que isso aqui está bem detalhado. Então, deduzindo a expressão, a gente tem aqui, ó, a derivada em relação ao tempo novamente, desse minha coordenada inicial, da minha velocidade de B relativo a A, é justamente a derivada de toda aquela maravilha que a gente fez antes. E daí a gente vai obter quem? Uma aceleração de A somado com esses meus R dois pontos, que isso justamente só vai ser válido se a gente estiver trabalhando com dois sistemas de coordenadas. Por isso que é introduzido aqui um termo de coordenada móvel, que por algum outro motivo é denotado com S, que não tem nada a ver com móvel, né? Com S. Tem mais a ver com estacionário, mas tudo bem. E temos a nossa expansão de quem? Da minha velocidade, para introduzir a aceleração respectiva à minha parte cinemática de rotação em relação a um movimento centrífugo. Ou seja, esse termo aqui é justamente a minha aceleração centrípeta, que é o que vocês vão fazer ao analisar essa expressão. Então, escrevendo ela sucintamente de uma maneira melhor, eu tenho aqui a minha aceleração de um ponto
que é justamente a derivada em relação ao tempo do meu R de B, já trazendo a minha aceleração para cá, é que é a minha aceleração de A mais o meu alfa, que é a minha aceleração angular, multiplicada vetorialmente por quem? Pela minha distância de B relativo a A, e somado com dois produtos vetoriais, que é o ômega multiplicado vetorialmente por, abre parênteses, ômega multiplicado vetorialmente novamente por R de B em relação a A. Ou seja, nesse termo aqui, referenciando ao que a gente tinha na primeira unidade, para ficar um pouco mais claro e depois introduzo outra forma. Esse aqui é a aceleração do meu ponto A, que é a origem do meu sistema de análise, que se ele tiver fixo vai ser zero. Se não tiver fixo, ela está transladando, aí vai ser o caso que a gente vai analisar. Esse termo aqui é nada mais do que uma aceleração tangente, minha gente. É uma aceleração tangente, lembrando de coordenadas de trajetória, ou coordenadas tangente normal. Isso aqui é nada mais do que a minha aceleração angular ou a minha aceleração tangente. E isso aqui é a minha aceleração centrípeta, que nada mais do que a minha aceleração normal. Então é uma outra análise da gente observar essa maravilha toda feita com esse cálculo aqui, seguindo a ideia de cálculo 1. Tem outra forma de achar isso, Carlos? Tem. É justamente a gente fazer isso aqui, ó. Vou voltar para aquele exemplo lá na página 23, se não me falhar a memória. Aqui, 23. Pronto. Dá um zoom aqui. Lembrando que essa aceleração aqui, ela está levando em conta Coriolis, mas eu só vou tratar dessa parte de cá, por isso que eu vou esconder ela nesse zoom aqui. Pronto, tá até aqui. Então, o que acontece se eu pegar aqui esse meu deslocamento? Então, vou novamente partir do deslocamento. Eu pego o meu deslocamento, que é a minha intensidade, que é o comprimento de B em relação a A, multiplicado pelo meu B1 ponto, e derivo em relação ao tempo. Daí eu vou obter quem? A regra do produto. Esse aqui ponto, multiplicado por V1, mais esse aqui multiplicado por B1 ponto. Usando o termo de B1 ponto para produto vetorial, eu vou obter esse termo aqui. E lembrando da hipótese que o corpo rígido não tem distância variável, eu vou eliminar o R de um ponto. E daí eu obtenho essa equação aqui. Beleza. Já para a parte de baixo é a mesma forma. Eu vou derivar isso aqui, ó. A partir disso aqui eu já derivo, porque eu já eliminei o R em um ponto. Então, a derivada do primeiro, que é o meu alfa, que é a derivada de θ ponto é θ dois pontos, que é esse alfa, multiplicado vetorialmente por R de BA, só repito. E aqui eu vou ter quem? Repito o primeiro, multiplicado vetorialmente, deixo aqui o mesmo sinal. E agora a derivada do segundo. A derivada desse segundo termo é a mesma coisa que eu derivar isso aqui, que é obter toda essa expressão de cá. Ou seja, eu derivo o meu deslocamento B relativo a A e obtenho novamente a minha parte rotacional, que leva em conta o θ ponto e o R de B em relação a A. Então está aqui a minha aceleração sem levar em conta Coriolis, tá? Então ela vai descrever tanto a parte tangente do movimento, ou seja, ela vai analisar se o meu corpo ele está rotacionando sempre mais rápido a cada segundo. E esse termo aqui ele vai analisar o movimento centrípeta do meu eixo, porque possa ser que, como eu tenho vários tipos de movimento, algo que eu vou deixar claro depois, possa ser que esse meu ponto rotacione em torno de esse meu corpo rígido, ele rotaciona em torno de um ponto ou rotaciona em torno de um eixo. Então esse meu termo aqui, ele vai tratar de analisar esse movimento centrípeta desse corpo, sempre tendendo ao centro. Então vou diminuir o zoom aqui, vou botar lá para cima. Tem os memes aí, depois vocês vão dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem algum problema agora. Não, agora é sistema de rotação. Sistema de rotação instantâneo. Isso aqui, gente, essa é uma outra forma de eu pegar aquela minha equação já feita de 3 modos e justamente observar por um outro modelo. Deixa eu ver se eu consigo imaginar aqui algo fácil. Pronto, peguem a caneta de vocês aí e justamente joguem ela no chão. Vocês vão ver que ela vai estar rotacionando em relação a um eixo instantâneo. Então é nada mais do que isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tratando de uma expressão algébrica que consiga explicar esse comportamento vetorial
explicado da maneira melhor a partir do produto vetorial desse movimento aí. Então, se você jogar a sua caneta no chão e ela sair rotacionando em relação ao sistema imaginário hipotético, você vai ter que você vai ser o sistema de coordenadas referencial, inercial, e a partir de você consegue, obviamente tem muito de você nessa frase, então continuando a analogia, a partir de si mesmo você vai conseguir analisar o movimento dessa caneta, ou desse grafite, tanto faz, desse lápis, que está rotacionando. Isso é nada mais do que você observar um novo sistema móvel que vai estar rotacionando. Justamente aqui, ó, como eu trouxe nessa figura aqui. Trouxe uma haste pivotada aqui em um ponto O, e essa haste aqui tem um ponto A. Sempre que essa haste aqui estiver rotacionando, ela vai estar rotacionando em relação a esse ponto O. Mas o que acontece se eu tiver uma outra haste aqui? Eu tiver duas hastes. Uma haste de A para O, sendo um A aqui, e uma haste de B para A. Eu vou ter que essa minha haste B, observada a partir de O, ela vai estar sempre realizando um movimento em relação ao eixo instantâneo. Que é nada mais do que a expressão de eu montar o que? Essa minha caneta que está rotacionando. Então essa minha distância aqui seria a minha distância de mim para a minha caneta. E esse aqui, barra, seria justamente a barra da minha caneta que vai estar rotacionando e trasladando, obviamente. E a partir desse meu centro O eu consigo analisar esse movimento aqui, mudando a minha expressão. Nesse caso aqui eu vou estar analisando a minha velocidade desse meu centro de rotação instantâneo. E esse meu termo aqui vai ser o deslocamento que eu estarei observando, que é o deslocamento do ponto da caneta para o deslocamento de centro instantâneo de rotação. É só a gente observar de outro referencial um movimento rotativo. Nada mais do que isso. Aí tem aqui um resuminho do que eu fiz. Está aqui o corpo girando em torno de um ponto fixo. Beleza? Não é tão difícil não. Então esse é aquele momento para você ter calma, que ainda vai ter mais. Tá? Aquele momento é reflexivo. Então agora vamos falar um pouco de tipos de movimento. E eu acho que essa aula vai ficar um pouquinho rápida, porque basicamente como eu estou apresentando, estou escrevendo no quadro, né? Então vai ficar um pouco mais prático para mim e talvez um pouco mais subjetivo para vocês. Então se houver alguma dúvida ou se vocês não entenderem, lembre de entrar em contato, tá? Os contatos já estão descritos na página inicial, página 0. Então você pode entrar em contato pelo Instagram, manda e-mail para mim ou fala pelo Zap mesmo, tá? Vocês sabem. Tá aí, não vou botar na página 12 agora que é o que a gente tava. Então, a partir da gente observar um corpo rígido, descrever rusticamente o deslocamento relativo, a velocidade relativa e a aceleração relativa, eu vou agora analisar os movimentos, que a partir disso eu vou conseguir interpretar aquelas equações que eu fiz e também de ampliar para quando eu for introduzir Coriolis, porque o meu Coriolis ele vai levar muito em conta os tipos de movimento do meu corpo rígido, tá? Então, qual é a necessidade de distinguir os movimentos e como iniciarmos essa observação? Simples. A gente vai começar sempre do princípio, que é destacar um sistema de referencial inercial. E a partir dele a gente escolhe se vai ter mais um sistema de movimento, se vai ter mais um outro movimento combinado. Então, a forma de distinguir esses movimentos e a importância dele justamente vai ser analisar como é que está o movimento desse meu corpo extenso. E os tipos de movimento, eles são destacados em translação retilínea, translação curvilínea, rotação em torno de um eixo fixo, rotação em torno de um ponto fixo e movimento combinado. Algo que a gente vai tratar agora de modo mais claro. Isso aqui tem mais explicado no BIA. No Tonga eu não gostei muito da explicação não. Nem no Merian. O Merian e o Tonga explicam mais essa parte. No BIA está bem detalhado. Movimento e relações. Movimentos e relações de corpo rígido aqui. Tem a translação. Então imagine aqui um ponto A e um ponto B nesse meu corpo rígido imaginário. Quase em formato de batata. Se eu destaquei aqui um movimento meu trajetório, né? Mas é só para destacar uma translação. Uma translação obviamente retilínea. Então, se meu corpo está quase que não sai, ó. Ele está transladando retilineamente, como é que está acontecendo os pontos dele? O que é que está acontecendo com os pontos dele? Eles estão variando?
em relação ao meu sistema de coordenadas, o que está acontecendo em relação a esses pontos? Justamente eu vou ter que o movimento deles será de maneira uniforme, será de maneira proporcional. Então, sempre que houver uma translação retilínea, esses meus dois pontos A e B, eles passarão a ser A' e B'. E além desse A' e B' terem a mesma distância relativa entre eles, ou seja, a mesma distância de A para B, a mesma distância de A' para B', eu vou ter que esse meu movimento retilíneo, seja ele para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ele vai respeitar essa distância entre os pontos e vai respeitar sempre esse movimento proporcional. Então, se eu ando 1 metro para a direita com o meu ponto A', o meu ponto B' também se movimentará 2 metros para a direita, e assim respectivamente. Tá certo? Então, essa é a minha translação retilínea. Uma forma de lembrar disso é só eu ter aqui um carro que está andando em uma pista. O carro sempre fingindo uma pista reta. Então, sempre que o meu carro estiver andando nessa pista reta imaginária, eu tenho minha translação retilínea, tá certo? Agora vamos observar essa minha translação curvilínea. A minha translação curvilínea, para exemplificar isso, eu trouxe uma placa. Então, com essa placa de cá, eu consigo observar que o quê? Que ao longo que essa placa vai se deslocando, ela nunca vai estar rotacionando em relação a ela mesma. Ela vai estar rotacionando em relação ao centro denotado nessa haste aqui, ó, que está conectada nesse suporte vertical. E percebam que essa haste ela sempre vai estar orientada na horizontal. Então, em todo momento, o meu corpo ele vai estar transladando curvilineamente. Ou seja, ele vai estar rotacionando em relação ao ponto fora dele, mas em relação a ele não vai estar rotacionando. E essa é a descrição da minha translação curvilínea, tá certo? Isso vai mudar um pouco a equação, porque a gente pode ter um deslocamento tangente, a gente pode ter uma aceleração resultante desse movimento. Tá? Então é importante a gente observar esse tipo de movimento. Já uma rotação, nesse caso uma rotação pura, ele vai levar em conta a rotação de um ponto dentro desse corpo, como está destacado aqui em uma placa que tem uma extensão localizada nesse ponto O. Então essa placa aqui, ela está rotacionando, ou seja, um ponto presente nessa placa está rotacionando. E isso faz com que essa placa sempre rotacione em relação a esse corpo. É justamente a rotação pura, que é essa rotação em torno de um ponto fixo aqui. Agora, como seria a rotação em torno de um eixo fixo? Foi algo que eu não trouxe aqui no exemplo, mas a gente vai conseguir imaginar de uma forma bem clara. Imagine um eixo de um motor, como por exemplo aqui você tem um motor de indução que você tem um eixo que está sempre rotacionando. Esse eixo ele não está rotacionando em relação a um ponto, ele está rotacionando em relação a um eixo longitudinal localizado no centro dele. Dessa forma, esse eixo sempre está rotacionando em relação a um outro eixo. Lembrando que esse eixo eu estou me referindo a esse corpo extenso. Agora deixa eu imaginar aqui de uma outra forma. Vamos pegar nossa canetinha de novo. O que é que acontece se eu rotacionar essa caneta em relação à direção longitudinal dela? Ou seja, em relação ao eixo longitudinal. Eu vou ter que essa minha caneta, ela vai estar sempre transladando em relação a nenhum canto, porque ela não vai estar saindo do movimento. A gente vai estar tratando de uma rotação. Então, nesse caso aqui, essa minha caneta, ela vai estar rotacionando em relação a um eixo longitudinal, que é um eixo justamente do maior comprimento dessa caneta, e não em relação a um ponto específico, como fosse o caso de eu estar com essa caneta e rotacionando ela em relação a uma extremidade, porque aí já o movimento seria diferente, que é como esse caso aqui, ó. Eu tenho esse corpo e estou rotacionando ele a partir dessa extremidade, então o corpo vai se movimentar dessa maneira aqui, tá certo? Acho que ficou claro, mas se não ficou, eu vou abrir aqui o material, né, porque vai ficar muito melhor. Então deixa eu entrar aqui no meu drive
para a gente dar uma observada. Tá aqui o livro do Nivaldo, tá aqui o livro de Taylor. Bem legal do Taylor, bem grande na verdade. Tem aqui o Mecânica Analítica, tem o Meyer também. Vamos lá, página, acho que é 500 e alguma coisa. Deixa eu só abrir aqui. Daqui a pouco eu mostro a vocês um exemplozinho para ficar mais claro. Que basicamente a gente vai ter a mesma equação, gente. A gente só vai mudar os pontos de análise, tá? Então tá aqui capítulo 15, isso aqui, meu Deus. Não, capítulo 17, bem pertinho. Capítulo 13. Pronto, capítulo 15. Como eu disse, o dia tá bem explicado essa parte de movimento. Então, se vocês quiserem ler um pouco melhor sobre os tipos de movimento, aqui tem um texto bem mais explicado. O meu tá sucinto. O meu tá bem resumidinho. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Muita página, viu? Poxa, esse 152. Vou botar na página 350. Eu tô longe. A gente já passou por um exercício ali que a gente vai resolver já, né? Pronto, tá aqui. Chegando já. Tá aqui a translação, que é justamente o que eu falei, que os dois pontos eles vão se deslocar proporcionalmente. Tá aqui a rotação em torno de um eixo, ponto. Tá aqui o exemplo da batata clássica. E um eixo aqui localizado em Z, no qual ele está rotacionando. Se fosse em relação a um ponto fixo, ele ia estar se movimentando de outra forma, que seria nesse caso aqui, ó. Eu pego esse ponto e consigo fixar. Então meu corpo ele vai estar sempre rotacionando em relação a ele. Como outro exemplo aqui clássico. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de rotação. Não, isso aqui já são questões. Eita, não está hoje. Subir aqui um pouquinho. Pronto, tá aqui a minha translação curvilínea, tá aqui a rotação em relação ao eixo, pronto, tá aqui meu movimento combinado, que já é meu último movimento aqui. Deixa eu botar aqui, meu movimento combinado. Meu movimento combinado é basicamente a descrição do pneu, minha gente. Então tem aqui um pneu que ele vai tanto estar transladando como rotacionando, e eu consigo aplicar toda uma cinemática que vai envolver tanto a rotação em torno de um ponto, em torno de um eixo, quanto a translação, que pode ser curvilínea ou retilínea. Nesse caso aqui é retilínea do pneu, porque ele está sempre deslocando na horizontal. E daí eu consigo ter um movimento geral para movimentos esféricos, tridimensionais, movimentos cilíndricos, ou eu consigo ter um caso plano. Tá bom, então vamos embora aqui observar. Aqui é a minha descrição. Então basicamente aqui eu só falo um pouco da teoria. Novamente escrevo a fórmula, tá aqui a descrição dela já derivado. Denoto aqui novamente a igualdade que eu já mencionei anteriormente, que foi justamente fazer analogia com a aceleração tangente e a aceleração normal. E aqui eu trago também uma curiosidade interessante, que muitas vezes a gente se esquece de unir a primeira unidade com a segunda unidade. Mas os assuntos se complementam. Então, se antes eu conseguiria descrever um movimento temporal e atemporal, que justamente eu pegar esse meu A como a derivada da velocidade em relação ao tempo e o meu V como a derivada do deslocamento em relação ao tempo, e conseguir montar tanto uma análise a partir dessas equações quanto uma análise a partir dessa equação, ou unir as duas igualando os dois ΔT para obter aquela equação clássica que é o AdX VdV, eu consigo obter várias relações a partir dela. Lembrando de que eu irei utilizar relações angulares, como o meu θ é quem? Ou seja, a minha variação de ângulo em um movimento polar ela é equivalente simplesmente ao meu arco de circunferência dividido pelo raio. Ou seja,
A minha distância dividida pelo raio é igual à minha variação angular, tá? Não é igual, é equivalente. Assim como a minha velocidade angular, ela é justamente o que? A minha velocidade linear dividida pelo raio. Assim como a minha aceleração angular, ela é a minha aceleração dividida pelo raio. Então é basicamente dividir pelo raio e obter a minha relação polar. Como está descrito aqui, ó. Essa aqui é a equação do Voigt. A velocidade linear é igual à velocidade linear inicial mais a velocidade... Desculpa. Essa aqui é a minha aceleração de sorvete, a minha equação de sorvete, que é o meu S é igual a SO mais VT. Simplesmente dividir isso aqui pelo raio, eu obtenho o meu ângulo final, meu ângulo inicial, a minha velocidade angular e o tempo. Essas aqui são temporais. Na segunda eu tenho o que? O sorvetão, que é o meu deslocamento final, é igual ao meu deslocamento inicial, mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, e mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Dividindo tudo pelo raio, eu vou obter o que? Θ, θO, ômega e alfa. A mesma coisa se eu pegar Torricelli, que é a minha velocidade final ao quadrado é igual à minha velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração multiplicada por quem? Por ΔS, que é o ΔX, a minha variação de comprimento. Nesse caso aqui eu já não divido por R, divido por R quadrado, porque aqui tem um quadrático. Então aqui eu vou obter ômega F quadrado, ômega O quadrado, alfa e a variação de θ. Justamente eu só estou reescrevendo a minha conta para a relação polar. A cinemática não mudou, é só uma outra forma de analisá-la, agora para a relação polar. Então vamos agora, aqui é só termos teóricos para falar do pneu e o movimento plano. Então tá aqui o exemplo do pneu que eu trouxe, que é translação mais rotação, e eu continuo com a teoria. E agora vamos tratar de um probleminha. Problema esse que eu resolvi em sala na monitoria. E eu vou deixar escrito aqui. Eu até copiei do quadro para cá. Então vamos lá. A questão problema ela vai tratar de justamente a gente observar a minha velocidade em relação a um eixo. Então eu vou ter aqui um que? Um movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Eixo esse que a gente vai observar a analisar o movimento. Por que não seria uma translação, Carlos? Tu nem leu o problema. Justamente não vai ser em rotação, porque de cara a gente já está percebendo que o meu ponto A e meu ponto E, eles estão fixos. Então nem preciso ler o problema para observar que a única possibilidade de movimento que pode ter aqui, se o A e o E estão fixos, é uma rotação. E uma rotação em torno de um eixo. E provavelmente vai ser uma rotação de A para E. Então tá aqui. A barra dobrada ABCDE gira em torno de uma linha que liga os pontos A e E, com uma velocidade angular constante de 9 radianos por segundo. Sabendo que a rotação é horária, ou seja, se a rotação é horária, esse 9 radianos por segundo é negativo, a partir de E, determine a velocidade de aceleração do canto C. Então, o que foi que ele disse aí? Basicamente, ele falou que o eixo de rotação é de A a E. E a gente vai observar esse movimento rotacional e calcular a velocidade de aceleração. Nesse caso vai ter aceleração. Eu disse que nem ia ter, mas vai ter. Então vamos lá. Ele deu as coordenadas. Então tá aqui uma outra maravilha de trabalharmos com corpo extenso. Se ele deu a coordenada, a gente consegue analisar o quê? Consegue analisar a minha decomposição no eixo cartesiano, que nesse caso está tridimensional, x, y, z. E analisarmos quem? Tanto a cota x, quanto a cota y, quanto a cota z. E a partir dessas cotas a gente vai descrever o nosso problema. Então essa é aquela hora que eu deixo vocês pensando um pouquinho e eu vou pegar um copo d'água.
Pronto, então vamos dar continuidade. Então, dando continuidade aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente justamente vai ter que ter a ciência de que o meu ponto A vai estar interligado com o meu ponto E, de forma que eles formarão um eixo. Porém, se eles estão formando um eixo e minha velocidade angular ela estava em relação a A, porque ela é perpendicular, como ele está dizendo aqui, ó, gira em torno de uma linha que liga os pontos a E, com a velocidade angular constante de 9 radianes por segundo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, primeiro, precisamos encontrar essa nova orientação para a minha angulação, que ela não é mais perpendicular, mas ela agora é em relação a E, ou seja, percebem aqui que ela deu uma variação de ângulo, ela aumentou daqui para cá. Então, para descrever isso, a gente vai fazer o que? Vamos montar um versor. Versor que vai trazer a propriedade de direção e sentido para essa minha nova descrição. Então, dando continuidade aqui, o que é que eu vou fazer? Dando uma piada aqui. Descrevendo já aqui o meu ômega de 9 radianes por segundo, que por sinal eu nem botei o termo negativo, só quando eu acabei o cálculo que eu vi todas as pérolas que tem aqui descrito no final. Eu tenho aqui descrito o que? Que primeiro eu vou ter que denotar quem é meu ponto A, quem é meu ponto E e quem é meu ponto C, que é o ponto de análise. A partir disso eu vou ter o que? Eu vou ter a descrição do sistema de coordenada cartesiano do meu ponto A, E e C. Então vamos lá analisar a figura agora. Quem é a coordenada do meu ponto A? O meu ponto A está localizado na cota, aqui é 0. Ele está localizado em 200 na direção de Z e 150 mais 250 na direção de I. Já em X ele não tem nada, então está aqui, ó, na direção de I 400 e 200 na direção de Z. O meu ponto E, ele só tem coordenada na direção de X, que é 400. Não tem nada em Z e não tem nada em Y. Descrito aqui. Meu ponto C, ele tem o que? Meu ponto C, ele está colado com a ordenada. Respectivamente, ele só tem cota em Y. Tá aqui a cota em Y. 150, 150. Tudo isso aqui está em milímetros, tá? Então, o que a gente faz agora? Vamos descrever um segmento de reta orientado que vai de A a E. E a partir disso, o que é que faremos? Nós montaremos um vetor que vai de A a E, que é esse meu segmento orientado. Montando esse meu segmento orientado, é só justamente pegar o meu ponto final e subtrair da minha coordenada de ponto inicial, que está montado aqui o meu sistema novo do meu vetor, tá? Então tá aqui uma análise melhor dele. Não se apegue tanto aos números, tá? Porque cometi um simples errinho aqui depois que eu vi. Aí no final o que vai estar modificado vai ser só provavelmente algum sinal do meu produto vetorial. Mas não se preocupe tanto quanto a isso. O método de fazer é o mesmo, para uns 10 problemas diferentes. Então vamos lá. Depois de eu montar esse meu vetor unitário, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um versor. Eu vou ter que meu versor, ele é justamente esse meu vetor unitário dividido pela norma desse meu vetor unitário. Desculpa, pela norma do meu vetor. E sendo essa norma o quê? Uma norma euclidiana. A norma euclidiana é eu pegar cada coordenada desse meu vetor e elevá-la ao quadrado, depois somar essas três coordenadas, como é tridimensional, e tirar a raiz quadrada. É basicamente um Pitágoras. Então, para eu montar o meu versor, EA é na direção de AE, eu vou ter o que? Pego o meu 400, elevo ao quadrado, pego o meu menos 400, elevo ao quadrado, e meu menos 200, elevo ao quadrado. Tá aqui a elevação. Tudo isso multiplicado por 10 elevado a menos 3 e elevado ao quadrado também, já que eu levei o quadrado de cada um. Isso aqui é o fator de correção para que esses números que estão 400, 200, 150
como já está descrito aqui, ó, 400 menos 400 e menos 200, eles retomem ao metro e não ao milímetro, porque eu não estou trabalhando com milímetro, no SI é metro. Então, eu simplesmente vou realizar o meu cálculo aqui como vocês estão vendo. Dando continuidade, ao encontrar essa minha norma do meu vetor AE, o que é que eu vou obter? Eu vou obter o meu vetor unitário utilizando o valor obtido e dividindo em relação às coordenadas do meu vetor montado. Então, ao fazer essa divisão, o que é que eu tenho aqui? Eu obtenho que meu 400 vai estar dividido pelo meu 0.616. O meu menos 400 vai estar dividido pelo meu 0.616. E é a mesma coisa que o meu menos 200. E tudo isso multiplicado por 10 elevado a menos 3 para retomar para metro. Então, tá aqui a minha descrição do meu versor na direção AE. Por que eu estou fazendo isso? Porque justamente a minha velocidade angular ela não está perpendicular como deveria estar. Ela está em relação ao novo outro eixo. Então, sempre que a gente tiver uma variação de eixo, a gente vai fazer esse cálculo do versor para que a gente consiga fazer a nossa cinemática a partir dele. Então, dando continuidade, dado o versor, a gente vai calcular agora essa nova direção de ômega. Então, a gente vai pegar o ômega dado, que é um 9 radianos por segundo negativo, que é o sentido horário. Tá vendo que está faltando negativo aqui? E vamos multiplicar pelo quê? Pelo meu versor calculado agora. Então, a partir dessa multiplicação, a gente vai obter esse meu tetaponto aqui, que vai ser responsável pela minha nova velocidade angular. E notem que ela vai estar diferente de 9. Porque justamente ela vai dar uma decrescida, já que o eixo mudou, né? Mais perpendicular. E agora, qual será essa referência para o cálculo do vetor velocidade e vetor aceleração? A gente justamente vai analisar a partir de um ponto que esteja dentro desse eixo. Ou seja, o meu eixo é composto por A e por E. Então eu vou escolher o ponto A ou o ponto E para observar esse meu ponto C. Qual é o melhor ponto para eu observar o ponto E? É justamente o ponto que tem menos coordenadas. Por quê? Porque vai facilitar para mim quando eu estiver calculando o produto vetorial, né? Então o que é que eu vou escolher? O A. O E. Porque o E ele só tem uma coordenada que é o X. Já o A ele tem quem? O Y e o Z. A partir de E, o que é que eu vou obter? Eu vou obter que o meu produto vetorial ele terá termos cortados por conta do A. Então eu vou conseguir zerar mais termos, o que vai facilitar muito ao longo do escopo do problema. E isso vai ser significativo quando estivermos trabalhando em uma questão de prova. É muito melhor a gente zerar termos na prova do que a gente ficar com várias equações e desperdiçar 5 minutos a mais, 10 minutos a mais em um cálculo grande. Então, dando continuidade aqui, o que é que eu vou descrever? Vou descrever, assim como eu fiz teoricamente, uma relatividade de pontos. Vou denotar aqui uma distância relativa de C para E, que essa distância pode ser decomposta como a distância de C menos a distância de E. Eu até escrever aqui a distância de C a E. Ou seja, montando novamente da mesma forma que a gente fez o segmento de reta, eu irei montar outro segmento de reta para analisar essa distância. Então, lembrando aqui, eu estou na página 17, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou justamente analisando essa distância aqui, ó. Ponto. Estou puxando essa distância aqui para aquele meu problema. Estou querendo analisar essa distância relativa aqui. Distância relativa em relação ao meu eixo. Está aqui meu ponto E e está aqui meu ponto C para análise. É essa distância que eu estou querendo fazer. Então aqui a página 17. Aqui. Então, calculando essa distância aqui relativa, eu justamente vou pegar as componentes decompostas em relação ao eixo cartesiano e vou subtraí-los para obter esse meu segmento de reta orientado, que é um vetor. Após fazer isso,
eu vou conseguir jogar esse termo na minha equação de velocidade. Ou seja, a minha genérica B relativo a A é igual a ômega B1 multiplicado vetorialmente por R de BA. Reescrevendo, eu tenho que o quê? Que a velocidade de C em relação a E é igual a velocidade de C menos a velocidade de E. Lembrando que o E ele não vai transladar porque ele está fixo, então esse termo aqui é zero. E o que eu vou obter no final é só a velocidade de C. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu ômega multiplicado pelo meu versor. Então meu B1 vai ser o meu versor e meu ômega vai ser o meu 9. Que esse termo aqui é justamente isso aqui que a gente calculou. E está aqui a multiplicação vetorial pela essa minha distância decomposta aqui, que é esse termo de cá. Então eu vou jogar tudo isso aqui nesse produto vetorial. Para não ficar uma perca de tempo para mim, eu vou denotar θx, θy e θz. E eu vou fazer um produto genérico, porque a partir disso eu vou conseguir depois só substituir valores. Então se isso aqui for zero, eu já jogo aqui como zero depois. Se isso aqui for algum valor, eu já deixo ele de forma genérica, para depois eu só jogar na calculadora os números. Então isso é mais fácil de errar ou é mais fácil de acertar. Eu prefiro trabalhar com termos genéricos, tá? Nesse caso aqui eu errei porque eu não levei em conta o sinal negativo no sentido horário. E isso causou impacto aqui nessa equação. Tá? Então fiquem salientes disso aqui. Por isso que é bom fazer genérico, porque é mais fácil de corrigir o erro, tá? Eu só vim perceber o erro quando eu já estava aqui, ó, nessa segunda o cálculo de produto vetorial, que é justamente para analisar a aceleração. Então, analisando aqui a minha velocidade, como descrito na forma genérica, o que é que eu vou obter? Eu vou obter meu determinante, e esse meu determinante vai ser responsável por calcular a velocidade de C em relação a E, que nada mais vai medir a velocidade de C, já que a velocidade de E é zero. Reescrevendo essa equação, eu tenho que a minha velocidade de C vai ser todo esse termo aqui em metros por segundo, já que a gente já converteu de milímetros para metro. Já para calcular minha aceleração, eu vou levar em conta alguns termos aqui. Primeiro, ele me informou que esse eixo está sempre acelerando ao longo do tempo. Segundo, esse meu eixo está se movimentando em relação a ele mesmo ou em relação a outro ponto. Então, vamos parar para observar aqui um pouco. Vou voltar aqui na imagem. Esse meu eixo, esse meu corpo aqui, ele vai estar sempre se movimentando rotacionalmente em relação a esse eixo. Só que ele definiu um ômega como constante. Então, se o ômega é constante, obviamente não tem aceleração angular. E logo, meu primeiro termo da aceleração é zero. Já para observar a minha aceleração centrípeta, eu tenho que levar em conta o que? O meu produto vetorial, que vai ser dado em relação ao movimento em torno desse eixo. Que nada mais é eu interpretar a minha equação levando em conta as minhas coordenadas. Então, esse termo aqui vai ser zero, porque o θ ponto é constante. E esse meu termo aqui é a única coisa que eu vou ter. Ou seja, esse meu resultado do determinante 1, que é esse termo aqui, calculado aqui anteriormente, vai ser multiplicado novamente pelo meu θ, que é novamente esse termo daqui, como a gente fez nessa primeira parte, que é a parte do meio do meu primeiro produto vetorial. E eu vou realizar basicamente o produto vetorial de novo. Vou pegar toda essa parte aqui, vou copiar e colar, que basicamente é a mesma coisa. E só isso aqui que vai ser diferente, que isso aqui vai ser os dados obtidos do primeiro determinante. E daí eu vou obter essa minha dupla de produto vetorial, que vai dar a minha aceleração centrípeta. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter o que? O meu segundo determinante. Esse meu segundo determinante, ele vai ser, além de ser responsável pelo valor da aceleração centrípeta, ele vai ser justamente a minha aceleração de C menos E, que nada mais do que a aceleração de C, já que a aceleração de E é zero, porque ele não está transladando, ele está fixo. Então eu acabei de obter minha aceleração de C e a minha velocidade de C, cada um obtido a partir de um determinante, e o segundo determinante dependendo do primeiro. Pronto, resolvi o problema como foi solicitado. Dúvidas? Podem olhar no Responde aí. Como o problema consta, tá certo? Então tá aqui um memezinho pra gente admirar aqui, né?
porque sem a descrição de vetores não tem como a gente resolver esse problema. Então fica aí a dica. Esse problema aqui, ele é bem simples, então eu vou deixar para resolver ele depois, porque eu quero focar um pouco em Coriolis e não tá dando tempo aqui. Vamos resolver logo. A engrenagem A gira em uma velocidade angular de 120 rpm no sentido horário. Sabendo que a velocidade angular do braço AB é de 90 rpm no sentido horário, determine a velocidade angular correspondente à engrenagem B. Esse problema aqui, eu não anexei ele aqui. Eu não anexei a resposta dele aqui, porque justamente ele é bem simples e dá para fazer ele de cabeça, minha gente. Basicamente. Então eu quero que vocês depois, quem assistir essa aula, me tragam esse problema resolvido aí só para observar quantos fizeram. Esse é o único problema que eu fiz, os outros estão tudo resolvido aqui. Só voltando. A gente vai ter aqui duas engrenagens. Obviamente essa engrenagem aqui, ela vai rotacionar em um sentido e essa outra vai rotacionar no sentido contrário. Se tem uma barra aqui, a gente vai conseguir unir esses dois movimentos da engrenagem. Então vamos lá novamente. A engrenagem A gira com a velocidade angular de 120 rpm no sentido horário, ou seja, neste sentido de cá. Se ela está rotacionando no sentido horário, essa barra está rotacionando no sentido anti-horário. Então é bom a gente já estar ciente disso. Sabendo que a velocidade angular do braço AB é 90 rpm no sentido horário, ou seja, AB está no sentido horário, a gente tem que determinar a velocidade angular correspondente à engrenagem AB. Então a gente tem essa engrenagem que está funcionando dessa maneira aqui, sempre no sentido horário, e temos essa barra AB que está no sentido horário, ou seja, essa engrenagem B está descendo. Como a gente faz nosso cálculo para observar essa velocidade angular de B? Se ele deu a velocidade angular do braço AB e respectivamente da engrenagem A, a gente tem duas equações que serão utilizadas. Equações genéricas de velocidade de B relativo a, que é igual a quem? A ômega ponto multiplicado vetorialmente pela minha distância de B em relação a A, que é essa equação genérica. Ou seja, essa equação daqui. Essa equação daqui. Então, a gente vai aplicar essa equação duas vezes. Uma dessas equações vai estar levando em conta a barra AB, que é um corpo rígido, e outra dessa equação vai estar levando em conta quem? Vai estar levando em conta a engrenagem A. Porque a engrenagem A ela vai estar rotacionando, mas ela tem um raio aqui descrito. Então a gente consegue observar tanto esse ponto de contato quanto essa barra aqui AB. Então essa barra B ela vai estar fixa na origem A. A origem é essa que não se movimenta. Então a velocidade de AB vai estar em relação a esse ponto B da extremidade aqui. Então V de B relativo a vai ser igual aqui ao ômega AB, que ele já deu aqui como 90 rpm, que vai ser negativo, ou seja, menos 90 rpm na direção de cá, multiplicado vetorialmente por quem? Pelo esse comprimento do braço aqui, ó. Tá pela distância AB. Ok? Então, isso aqui já é a primeira equação para a gente encontrar VB. Velocidade do centro de B. Interessante essa análise. A gente está observando a velocidade do centro de B. Já para o caso 2, a gente vai analisar o que? A gente vai analisar essa aceleração de A até o contato com B. Porque a gente vai analisar no centro de B e depois de A para esse contato aqui de A com B, desprezando a barra AB. Porque a gente vai calcular a velocidade de B de duas maneiras. Primeiro, a gente vai observar, não de duas maneiras, a gente vai fazer um incremento. A gente vai analisar do contato até o centro e do centro para analisar esse movimento rotacional. Porque notamos que o V, essa engrenagem B, ela tanto tem uma velocidade no seu centro, como ela tem uma velocidade na sua borda, já que ela está rotacionando, obviamente. Então ela tem um incremento de velocidade duplo. Isso vai fazer com que o cálculo dê um pouco de espremida. Por quê? Porque essa minha velocidade aqui, ó, por exemplo, se eu expandir
Tá aqui, pronto, já escrevi aqui de modo genérico. Esse meu termo aqui, ó, V de B em relação a A igual a ômega de B1 vetorial R de BA. Essa parte aqui vai se expandir para essa, que nesse exemplo aqui vai ser quem? V de B em relação ao contato. Então aqui V de B em relação ao contato é igual a V de B menos a velocidade do contato. Melhor, desculpa. A velocidade do contato em relação a B é igual a velocidade do contato menos a velocidade de B. E tudo isso igual ao ômega de B multiplicado pelo vetor K multiplicado vetorialmente pelo raio da engrenagem B, que é essa distância de B até a borda. Isso aqui, minha gente, vai ser a velocidade do contato, que é essa velocidade de extremidade aqui. É igual, pega esse termo, passa para o lado positivo, a velocidade do centro, velocidade essa calculada pela primeira aplicação. E depois multiplica pelo ângulo. Então justamente a gente tem essa equação aqui dentro de outra equação dessa aqui. A gente tem uma dupla equação dessa. Isso vai fazer com que a gente introduza uma velocidade de engrenagem que vai ser tanto maior quanto a barra B, quanto maior do que a engrenagem A. Aí você pergunta, nossa, Carlos, ficou muito vago isso. Então, só para ficar óbvio porque eu baseio minhas fichas no BIE, no Merian e no Tong, eu vou abrir e responder aí, que é o que eu acho que muito tem. E vai ser a única questão que a gente vai fazer isso aqui, que eu vou abrir e responder aí, porque eu quero que vocês também aprendam a procurar as questões, que muitos de vocês nem procuram as questões. Muitos de vocês, na verdade, nem falam comigo. Acho que fala já para tirar alguma dúvida quando procurou. E tá certo. Então, essa questão aqui, ela é equivalente no livro ao problema. Resolvi um monte aqui. Problema. Bexiga esse problema também. Aqui, ó, achei. Problema 50. Ó, 50. Vamos lá, escolha problema 15, número 50. Pronto. Deixa eu carregar, tá aqui. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Vai lembrar do RPM, sentido horário, bota menos 90, bota menos 120, porque é sentido horário, enfim. Aplica aquela equação genérica que eu falei, que é a velocidade relativa de A para B é igual a velocidade de A menos a velocidade de B, etc. e tal. Ele vai determinar os sentidos, a direção, vai introduzir o vetor aqui de VB, que é justamente dado quando a gente aplica a primeira equação dessa de K, que é essa mesma equação daqui. Quando a gente aplica essa equação pela primeira vez, a gente obtém esse termo daqui. Então ele dá bem uma suprimida. Ele nem bota como produto vetorial, ele já bota como produto escalar, porque ele já poupa trabalho fazendo isso. O que de fato é uma maneira de analisar, mas eu não sei se o professor vai aceitar. Então tá aqui a genérica, né? Aí vocês escolhem se vocês querem suprimir ou não. Mas deixa escrito porque vocês suprimiram, tá? Porque no responde aí, ele geralmente sempre suprime, ele nunca fala produto vetorial. E tem uma hipótese para isso ser feito, que é justamente você analisar a regra da mão direita. Mas enfim, dando continuidade aqui, vem como cálculo é bem simples, né? Que justamente ele vai pegar aquela equação e fazer ela duas vezes. Na primeira vez ele vai obter esse resultado aqui, e a partir desse resultado ele vai jogar dentro dessa mesma equação. Que é justamente fazer isso aqui, ó. O mesmo resultado dentro, somado com esse resultado de cá. Que eu fazer tanto para o ponto de contato quanto para o centro. E são mais duas. Que aí eu vou obter essa relação aqui de velocidade angular. Lembrando de dividir pelo raio depois. Então essa equação aqui, minha gente, eu não fiz ela não, porque ela é bem tranquila. E eu quero que vocês já tragam ela para mim, para quem está assistindo. Tá? Então vamos dar continuidade aqui para a aceleração de Coriolis. Para a aceleração de Coriolis eu vou trazer o livro do Beer, porque meu desenho não fica nem um pouco claro de como obter isso. Então eu achei melhor trazer um pouco do livro do Beer para explicar isso aqui de uma maneira melhor.